Olá, pessoal, tudo bem? É muito prazer, eu sou Isabela Monteiro, sou arquiteta de soluções aqui na AWS. Trabalho especificamente no setor público, né, no setor educacional. E essa sessão a gente vai fazer uma introdução sobre a IA generativa. Então, a minha ideia aqui é a gente fazer um overview, né, do que é a IA generativa, em que contexto que ela se encaixa no machine learning, quais que são casos de uso, né? Então, como que a gente consegue resolver problemas de fato usando IA generativa, explicar um pouquinho, né, qual que é o conceito dos foundation models, como que eles vão se diferenciar dos modelos tradicionais de machine learning, e aí, né, dar um contexto para vocês de como que a AWS tem se posicionado em relação à Generative AI e que serviços que vocês já podem começar a utilizar hoje para usufruir de FMs dentro da AWS. Bom, então no primeiro momento, né, é muito importante antes da gente falar, né, do que é a IA generativa, é muito importante a gente falar do que é a inteligência artificial, que na verdade é uma ideia um pouco mais genérica do que o machine learning ou até do que a IA generativa, que é o conceito, né, a ideia da gente ter uma máquina fazendo algumas ações que antes precisariam ser feitas a partir de inteligência humana. Isso pode ser feito tanto usando alguma lógica, alguma regra simples, quanto usando ali os modelos de machine learning de fato. Então, a gente entende o machine learning, né, o aprendizado de máquina, como um subset da inteligência artificial, né, uma área dentro da IA, que é a ideia da gente conseguir, né, a partir de dados históricos, a partir de um grande conjunto de dados, a gente conseguir submeter esses dados a algoritmos matemáticos e, baseado no resultado desse algoritmo, né, a análise que ele vai fazer do relacionamento entre esses dados históricos, a gente conseguir fazer novas predições ou inferências, né, que é um pouquinho do que já foi coberto aí nas últimas sessões. Dentro do machine learning, a gente tem um outro subset, que é o deep learning, ou aprendizado profundo, que é um tipo de aprendizado de máquina que vai usar aí uma técnica que é conhecida como as redes neurais profundas, que são basicamente sistemas, né, sistemas altamente complexos que replicam o funcionamento do cérebro humano, e por isso a gente consegue, a partir desses sistemas, abordar casos de uso que são extremamente complexos, né, tarefas que são mais próximas ali da inteligência humana mesmo, como é o caso da IA generativa, né, que é a gente conseguir gerar ali conteúdo de voz, por exemplo, gerar um texto como se fosse um humano mesmo ali que está conversando com você. Então, a IA generativa, ela nada mais é do que um subset do Deep Learning, que é alimentado por modelos que são extremamente grandes, né, que é o que a gente conhece por modelos de fundação. A gente vai falar ao longo dessa apresentação, né, o que é um modelo de fundação e quais são as principais características, mas, né, já dando um pouquinho de spoiler, a gente entende como um FM aquele modelo que é treinado por um conjunto extremamente massivo de dados e que consegue executar um conjunto grande de tarefas que são ali relacionadas à criação de conteúdo, né? Criação de texto, de imagem, de áudio, de vídeo, que é o que tem estado aí bastante em alta ultimamente e que muitos clientes têm perguntado para a gente como que a gente já consegue começar a usar a IA generativa na AWS. Bom, a gente pode entender então que dentro do machine learning a gente tem dois tipos principais de modelos. Aqueles modelos que são conhecidos por modelos preditivos, modelos discriminativos, que é o ML tradicional, né, que é aquele modelo que serve para a gente conseguir fazer uma classificação, fazer uma previsão de algum valor, identificação de rótulos em dados. Então, esses tipos de modelos, eles são treinados tipicamente em um conjunto de dados ali rotulados, um conjunto de dados mais limitado. Ele aprende o relacionamento entre o nosso, né, dentro do nosso conjunto de dados, entre as features e os rótulos, e a partir disso ele consegue executar uma tarefa de forma muito bem feita, uma tarefa que esse modelo foi designado a fazer, como é o caso de um exemplo de um modelo de classificação, né? Então, aqui no exemplo do slide, a gente tem um exemplo de um modelo de classificação de imagem, onde eu treinei esse modelo para classificar para mim o que é um cachorro, o que não é um cachorro. Então, um modelo a partir de vários dados, né? Que no caso aí do exemplo poderia ser um dataset de imagens de cachorros rotuladas, é, ele consegue, né, executar essa tarefa. E aí vai por diversos tipos de modelos diferentes que a gente tem. Os modelos generativos, por um outro lado, né, são modelos que eles conseguem entender contexto, eles conseguem gerar novos dados similares aos dados com o qual ele foi treinado. E aí a gente vai ter diversos tipos de modelos generativos também, modelos que trabalham com imagem, com vídeo,
contexto e imagem, mas a ideia é que o principal diferencial é que ao invés dele executar, né, uma previsão, uma classificação, ele vai criar um conteúdo, como é o caso aí de um modelo generativo, por exemplo, que transforma texto em imagem, como é o exemplo aí, onde a gente está pedindo para o modelo criar uma imagem de um Golden Retriever e ele retorna aí uma imagem bem realista para a gente, tá? E quais são exemplos de aplicações práticas desses dois tipos de machine learning? Então, aqui eu trouxe um case do iFood, né, que é um case mais ligado ao ML tradicional. Então, só para contextualizar um pouquinho esse caso, né, na época o iFood ele queria aproveitar os dados para conseguir automatizar algumas tomadas de decisões, construir uma maior fidelidade à marca. Ele enxergava, né, que otimizar a estimativa de entrega, recomendar restaurantes que vão fornecer uma melhor experiência ali para aquele usuário específico, pudessem ali agregar, né, nessa fidelidade à marca do iFood. Então, o iFood, junto com a AWS, né, utilizou uma série de modelos de aprendizado de máquina, eles treinaram modelos utilizando a nossa plataforma de ML, que é o Amazon SageMaker, para fazer recomendação de restaurantes, de pratos aí de acordo com o gosto, de acordo ali, né, com o perfil daquele usuário que está consumindo aquela comida constantemente no aplicativo. Então, né, tem uma probabilidade maior do usuário, quando ele for feita uma recomendação assertiva de fazer uma compra de fato, o que é muito bom para o iFood, além, né, de fornecer uma maior assertividade na estimativa de tempo de entrega. Então, modelos também para conseguir fazer uma estimativa mais assertiva, e por conta disso, né, foi feito o treinamento de modelos daquele grupo que eu comentei, né, modelos preditivos, e o iFood conseguiu um impacto aí num aumento de SLA de entrega de 80% para 95%. As rotas foram otimizadas para reduzir a distância, né, da rota de entrega, né, e a casa do usuário em 12%. De ociosidade dos operadores foi reduzido em 50%. Então, aqui para a gente ver como o ML já está gerando impacto, né, em muitos clientes aí, não só no setor público, né, mas em todo o mundo. Mas, né, como o nosso tema aqui, a nossa estrela é a IA generativa, então a gente quer saber, né, quais que são os principais casos de uso para a IA generativa, que é aquele tipo de IA que não só vai fazer uma previsão, fazer uma recomendação, mas vai criar novos conteúdos, né, criar histórias, vídeos, músicas. Então aqui eu trouxe alguns casos de uso principais, né, então a gente tem muito em alta o uso da IA generativa para texto, né, com o que a gente chama de LLM, os Large Language Models, que vão ser, na verdade, os Foundation Models que trabalham com texto, né, que estão ali otimizados tanto para fazer ali a função de chat, né, assistente virtual, que é o caso do chat GPT, que ficou extremamente famoso. A produtividade, então, como eu consigo usar, talvez a IA generativa para criar texto para mim, ou melhor, né, para sumarizar o texto. Se eu quero, por exemplo, né, tenho como entrada uma ata de uma reunião, como é que eu faço para sumarizar o que foi falado nessa reunião? Então, a gente consegue usar a generativa para isso também. Para busca, para geração de código, geração de imagem, classificação. Então, hoje a gente já tem diversas aplicações ali de IA generativa de fato. E dentro da AWS, tanto para o ML tradicional quanto para a IA generativa, a gente pode ter uma arquitetura, eu diria que de altíssimo nível, né, uma arquitetura base, né, que às vezes a gente enxerga que está comum na maioria dos nossos clientes que trabalham com machine learning, como esse exemplo, que é um caso de arquitetura até de criação de um modelo de evasão, tá, que foi um tema até tratado. Então, a gente tendo, né, um dataset, um conjunto de dados para treinar o nosso modelo. Então, aqui a gente tem todo, até na arquitetura, um exemplo da plataforma de analytics da AWS que apoia, né, a construção de um dataset de maior qualidade aqui, né, quando a gente trabalha com machine learning, a generativa é muito importante a gente garantir que a gente vai estar trabalhando com um dado confiável, né, um dado de qualidade mesmo. E aí a gente pode usar, né, o Amazon SageMaker, que é o nosso serviço de machine learning, a plataforma de machine learning, para fazer um treinamento e hospedagem de um modelo, seja esse modelo de evasão, seja um modelo de IA generativa. Então, a gente tem diversas formas de fazer esse treinamento, inclusive dentro do SageMaker. Hoje ele já tem features até de AutoML, né, que é basicamente eu fornecer, quando a gente está falando do ML tradicional, fornecer um dataset
no qual eu tenho um caso de uso que vai se encaixar ali em atividades de classificação e regressão, que são as atividades mais comuns ali, né, do ML tradicional, o SageMaker consegue fazer a identificação, né, de um algoritmo para fazer um melhor treinamento, faz ali algumas sugestões de modelos e treinamentos em paralelo, e aí a gente consegue ter um modelo treinado de forma automatizada sem precisar desenvolver nenhum código. Então, o SageMaker tem isso, a gente tem o Jumpstart, que eu vou comentar um pouco mais no final, também uma solução para a implantação de modelos pré-treinados, simplificados. A gente tem modos mais avançados também, só para otimização de hiperparâmetros, se eu já tenho uma maior, né, desenvoltura ali com o Machine Learning. Então, a gente tem várias features para otimizar esse treinamento de modelos. Inclusive, quando a gente fala da IA generativa, a gente já tem infraestrutura suficiente que pode ser utilizada em conjunto com o SageMaker para fazer treinamento de modelos e modelos pré-treinados, que é onde vai se encaixar aí a maioria do caso de uso dos nossos clientes, tá? Mas antes de falar, né, de ferramenta em si, vamos falar um pouco mais da IA generativa. O que é um Foundation Model ou um FM que eu tenho tanto ouvido falar por aí? E eu gosto muito de trazer uma analogia, né? Então, vamos pensar, né? Que se eu te pedisse hoje para você aprender tudo que está na internet, como que você faria isso, né? Você acha que seria possível, inclusive, você fazer isso? E eu vou te dizer que muito provavelmente não, né? Na verdade, com certeza não é possível a gente, né, aprender a absorver tudo que está na internet, principalmente por conta do alto volume de informação que a gente tem aí dentro. Então, a gente vai encontrar impeditivos, principalmente no fator do tempo. Então, para a gente ter uma noção, hoje na internet a gente tem aproximadamente 6 bilhões de páginas, tá? Sendo que um humano ele gasta em média 52 segundos para ler uma página na internet. Não estou nem falando da gente realmente absorver o conhecimento que está lá, né? Para a gente realmente aprender algo. Somente para ler seriam 52 segundos por página, o que se aproximaria ali de 82 milhões de horas humanas, né? Para a gente conseguir absorver tudo que está na internet. Isso aí vai se ilustrar em basicamente 40 mil anos de humanos, ou seja, né? Vai ser um conhecimento que a gente precisa passar de geração para geração para geração, certo? E aí, quando a gente traz para um contexto de um Foundation Model, a gente tem o resultado de que um FM ele consegue executar isso, ou algo muito próximo disso, em poucos meses. Então, aqui a gente consegue entender o impacto que esse tipo de modelo ele pode ter para a gente conseguir replicar conhecimento pré-existente, né, e conseguir utilizar o machine learning mesmo para executar uma série de ações. Então, como eu comentei, alguns FMs conseguem executar isso em poucos meses e a gente tem casos até que foram treinados Foundation Models em dias, como é o caso da Bloomberg. Então, o Bloomberg é um cliente AWS e eles treinaram o Bloomberg GPT, que é um LLM focado em finanças. Então, esse treinamento ele foi feito há um bom tempo atrás, usando o SageMaker, usando ali umas features de paralelismo, as nossas instâncias P4, né, para otimização ali do treinamento, infraestrutura otimizada para machine learning mesmo, e com essa infraestrutura, eles conseguiram treinar, executar esse treinamento em 49 dias de treino, né? Treinar um FM. Só que para vocês terem noção, né, da dificuldade da gente treinar, inclusive o custo para que isso fosse possível, eles treinarem o próprio LM otimizado para o caso de uso deles, eles precisaram utilizar 64 instâncias P4D 24x large. Então imagina, né, o tamanho desse ambiente e o custo também dessas máquinas rodando ali por 49 dias consecutivos para a gente fazer o treinamento de um Foundation Model, que é um modelo, né, extremamente pesado. Então, né, na época, quando a Bloomberg optou por treinar o próprio LLM, já existiam alguns LLMs, né, os primeiros ali, mas nenhum estava tão otimizado para trabalhar com finança. Por isso que eles optaram por treinar o próprio FM. Mas por conta de custo, né, por conta do tempo, da complexidade de treinamento, para a grande maioria dos clientes vai fazer muito mais sentido hoje que a gente já tem muitos LLMs open source públicos disponíveis, simplesmente reutilizar esses LLMs, fazer uma otimização por causa de uso, né, fazer um fine tuning e utilizá-lo, né, sem precisar de fato pagar ali por uma infraestrutura 64 P4D 24x large de 49 dias e a gente só reutilizar ali os LLMs prontos e pagar somente pelo momento ali da inferência de fato, tá? Então hoje a nossa melhor prática é de fato utilizar esses modelos. E a gente tem um ponto muito interessante que é o que vai trazer
o diferencial de um FM, né, para um modelo tradicional, que é o fato de que muitas tarefas que são treinadas para fazerem parte de modelos de machine learning tradicionais, elas podem ser reclassificadas como tarefas generativas, né? O que isso significa, né? Um FM, por ser um modelo extremamente grande, ele consegue executar muitas tarefas. Eu consigo, a partir da minha entrada, da forma que eu for chamar esse modelo, especificar algo que eu quero que ele execute. Então, aqui só para trazer isso de uma forma um pouco mais prática, né? Pensando num modelo de classificação do sentimento tradicional, ele já sabe o que ele tem que executar. Então, eu forneço para ele um texto de entrada, né? Como aí no caso eu estou fornecendo um texto. Eu não gostei dessa casa, é cara demais e muito longe do metrô. E o modelo ele sabe que ele precisa prever se esse texto, né, é um texto negativo, positivo, qual que é o sentimento. Então ele recebe essa entrada e prevê, olha, esse texto é um texto negativo. Quando a gente usa GenAI, eu posso utilizar o que a gente chama de engenharia de prompt para conseguir é, direcionar esse modelo para o que eu quero que ele faça. Então, no caso, eu estou fornecendo para ele o mesmo texto, né? Então, eu não gostei dessa casa, é cara demais, é muito longe do metrô. E como ele entende contexto, né? Como o FM ele é um modelo que entende contexto, eu consigo pedir para ele classifique essa frase. Então, ele sabe que essa frase diz respeito, né, ao texto que está em cima, como um sentimento positivo ou negativo. E o modelo ele aprende no momento de execução. Ele vai me retornar, olha, esse texto é um texto que tem um sentimento negativo. Isso é o que a gente chama de zero shot learning ou few shot learning, tá? Então o modelo ele consegue aprender ali em tempo de execução e eu consigo direcioná-lo para fazer o que eu espero. Por conta disso, a gente tem que um modelo de fundação, um FM, ele consegue executar N tarefas, né? Várias tarefas diferentes, que é o que vai trazer o principal diferencial do modelo tradicional, no qual eu tenho, né, um conjunto de dados menor de entrada, né? Eu consigo executar uma tarefa específica de forma muito bem feita, um modelo bem menor, e às vezes, com certeza, faz sentido a gente seguir usando modelos tradicionais, mas os modelos de fundação, eles conseguem também executar muitas ações justamente por conta do tamanho, tá? Um ponto que eu acho interessante comentar é que esse conceito de IA generativa não é um conceito novo, tá? A gente já tem esse conceito aí há muito tempo já. Inclusive, tem uma timeline do Life Architect AI que é muito interessante e recomendo quem quiser dar uma olhada para ver, né, o surgimento ali desde os primeiros LLMs, mas, né, esse conceito de IA generativa começou a se popularizar mais e os LLMs começaram a surgir a partir de uma arquitetura de redes neurais chamada Transformer, que permitiu o treinamento de modelos com esse volume massivo de dados, esse volume massivo de parâmetros de entrada. Então a gente tem ali desde os fundamentos, né, o BERT, o GPT-1, que foram os primeiros LLMs que surgiram aí com o tempo, até hoje onde a gente tem já vários LLMs aí no mercado, inclusive o Titan, né, que é o modelo de LLM da Amazon, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Ok, como que a gente consegue usar esse conceito de FMs, de IA generativa na AWS? Bom, dentro da AWS a gente tem, né, a gente tem a motivação de entregar o machine learning nas mãos de qualquer desenvolvedor. O que isso quer dizer, né? Que eu quero ter features ali dentro da nuvem da AWS para apoiar aquela pessoa que já conhece machine learning, já conhece framework, já sabe desenvolver código, só precisa mesmo da infraestrutura da AWS para fazer os seus treinamentos, para manter os seus modelos ali fazendo inferência, não quer, né, investir em casa em uma máquina pesada. Então, a gente consegue ter a infraestrutura para suportar isso, até aquela pessoa que não conhece nada de machine learning, não sabe desenvolver código, mas quer utilizar de modelos pré-treinados para gerar valor para o seu negócio. Então, para suportar, né, todos os níveis de desenvolvedor, a gente mantém 3 camadas principais ali de machine learning. Então, a gente tem a nossa camada de infraestrutura, como eu comentei, a gente consegue ter máquinas EC2 que suportam ali treinamentos extremamente pesados, treinamentos complexos, máquinas com GPU, máquinas construídas específicas, né, com hardware construído especificamente para machine learning, que é o caso do Inference e o Training, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, hoje a gente já tem essa infraestrutura. A gente tem uma camada intermediária, né, que é o SageMaker, que é um serviço que eu já até comentei bastante, que é aquele serviço que visa apoiar todo o pipeline de treinamento de modelos, do começo ao fim. Então, eu tenho features desde a etapa de preparação de dados, né, otimizar ali a rotulação de dados, ajudar com o feature engineering, até a etapa de provisionamento, a etapa de monitoramento e gerenciamento do modelo em produção.
Então, ele tem uma série de funcionalidades hoje dentro do SageMaker, lembrando que a gente não precisa usar tudo que ele tem à disposição. Eu posso usar o que faz mais sentido para o meu caso de uso. Se for o AutoML, é o AutoML. Se for Jumpstart, vai ser o Jumpstart. Se for somente ali o tuning de hiperparâmetros e gerenciamento de modelo em produção, a gente pode usufruir o que a gente quiser dessa plataforma. Lembrando que dentro do SageMaker a gente tem o Studio, que é a nossa plataforma integrada ali de desenvolvimento de modelos, que permite a gente usufruir de todas essas features. A gente tem a camada mais superior, que é a camada de serviços de IA, que aí a gente está falando de qualquer pessoa mesmo que não tenha conhecimento ou não queira mesmo desenvolver código de ML, queira um go-to-market mais rápido. A gente tem os nossos serviços de IA, de inteligência artificial, como o Translate, o Comprehend, Text Tract, né, que são modelos que trabalham ali com texto e documentos, serviço de chatbot, serviço ali para transformação de texto em fala. A gente tem diversos casos de uso que já conseguem ser atendidos por esses modelos de pré-treinados, por esses serviços de IA. E aí, para o cliente consumir isso na aplicação, são poucas linhas de código. Então, com poucas linhas de código, eu consigo fazer uma chamada de API, por exemplo, para o Amazon Poly, que é o nosso serviço de tradução ali de texto em áudio. E aí eu posso falar, Polly, tenho esse texto aqui, por favor, gere um áudio para mim, em 2, 3 linhas de código, e como saída, ele gera esse arquivo de áudio para a gente. Então, hoje a gente tem, né, essa pegada de querer entregar o machine learning nas mãos de qualquer desenvolvedor, e não é diferente com o Generative AI. Então, a AWS está provisionando ali features que consigam apoiar, né, numa democratização ao acesso do Generative AI também, certo? Então, como que a gente tem feito ali conversas e o que, que a gente recomenda, né? Se você hoje está pensando em usar Generative AI, eu acho que o primeiro passo mais importante é a gente entender, né, qual que é o real caso de uso, o que, que eu quero construir de fato. Então, eu, como arquiteta de soluções com os meus clientes, eu tenho dado 2 passos para trás, tentado entender se o que o meu cliente quer implementar, se já não é atendido por serviços já da AWS. Então, como eu comentei, a gente tem vários serviços que conseguem fornecer funcionalidades ali para simplificar o processo de criação de uma aplicação usando machine learning. Então, às vezes, o que eu espero do GenAI, eu já consigo atender com serviços que foram, inclusive, treinados usando FMs, usando LLMs. Então, às vezes, eu quero desenvolver um chatbot. Então, a gente tem o Amazon Lex que pode apoiar com isso. Quero entender o que o usuário diz e executar pesquisas usando linguagem natural. Então, temos o Comprehend, que é um serviço de processamento de linguagem natural, o Kendra, que é um serviço de busca com linguagem natural. Quero fazer tradução automática de conteúdo, a gente tem o Translate, sugestões de código e otimização de código. Então, o Code Guru é um serviço que a gente já tinha, né, para sugestão de otimizações, e recentemente a Amazon lançou o Code Whisper, né, que é uma ferramenta focada ali em apoio ao desenvolvimento de código em si. Então, a gente tem esses e muitos outros serviços que podem se encaixar em tarefas que hoje vocês já gostariam de entregar, e a gente consegue unir esses serviços em uma solução completa. Mas a gente também tem o caso do cliente que fala, olha, eu realmente quero trabalhar com os Foundation Models, como que a AWS ela pode me ajudar? E aí aqui entra aquele contexto que eu comentei, de que a AWS quer colocar, né, tornar o Generative AI mais acessível também. Então hoje a gente tem 3 principais formas de se utilizar os FMs na AWS, né? Uma está para sair ainda, né? Mas a gente já tem aparecido bastante aí nos eventos, que é a forma mais fácil que a AWS vai disponibilizar de se criar aplicações utilizando Foundation Models, que é o Amazon Bedrock. Então, o Amazon Bedrock, ele é um serviço que vai ter por objetivo simplificar muito o acesso aos FMs e como que ele vai funcionar, né? Como que a gente consegue tornar esse uso de FMs mais simplificado. Então, ele vai fornecer uma série de modelos de FMs pré-treinados, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e esses modelos eles vão ser acessíveis a partir de chamada de API, assim como os nossos serviços já funcionam hoje. Então, ao invés de eu precisar ou treinar um FM, ou né, hospedar e manter um FM ali para fazer uma inferência usando o SageMaker, que a gente sabe que para alguns clientes não é algo realista, né? Pode ter um custo ali, eu consigo utilizar, né, o Amazon Bedrock para fazer a chamada de API, e aí eu consigo consumir esses modelos sob demanda, né? Então ele vai trazer essa simplificação e essa é, realmente facilidade de gestão ao utilizar e trabalhar com FMs, tá? Além do fato de que a gente vai conseguir fazer um fine tuning aí, né? Fazer uma personalização ali, um retreinamento, dependendo, né, do seu caso de uso. Se o FM precisa ser algo mais específico, a gente vai conseguir ter isso também marcado no serviço.
Aqui, né, são os modelos que vão estar disponíveis dentro do Bedrock. Então, eu já comentei do Titan, né, o nosso LLM. A gente tem algumas versões ali do Titan, o Text, o Titan Embeddings, que para alguns casos mais específicos, e personalização. A gente tem os Foundation Models de startups líderes aí em inteligência artificial, né, o Jurassic 2, o Cloud Stable Diffusion. Então, esses são os modelos que vão estar à disposição dentro do Bedrock. O Titan, né, ele foi construído ali com os mais de 20 anos de experiência da Amazon em Machine Learning, vai permitir a gente automatizar tarefas de linguagem, né, tanto aquela questão de sumarização de texto, quanto geração de texto, que eu comentei mais atrás. E os modelos das startups líderes em AI, que são a AI21 Labs, Anthropic e Stability AI, cada um vai atender, né, os seus próprios casos de uso. O Jurassic e o Cloud são modelos de LLM, né, cada um com o seu foco mais específico. E para a geração de imagens, a gente vai ter o Stable Diffusion, né, da Stability AI, que vai permitir, né, a gente trabalhar com aqueles modelos de geração de imagem a partir de texto, tá? O Bedrock, ele está atualmente, né, ele ainda não está disponível, está em etapa ali de preview, mas a gente espera que em breve vocês possam usufruir do Generative AI dessa forma, né, de uma forma mais simplificada. Como que eu consigo trabalhar hoje com Generative AI na AWS? Então, quando a gente fala, né, em infraestrutura para a gente fazer, como é o caso ali da Bloomberg, né, o treinamento de FMs, por exemplo, ou até para a questão da inferência, quero utilizar o SageMaker só para hospedar um modelo pré-treinado, a gente tem infraestruturas, né, em máquinas construídas especificamente para a generativa, para o machine learning, para a inteligência artificial. Então, aqui eu estou destacando alguns tipos de máquinas EC2 que tem, né, que são baseadas ali em GPU para a gente fazer o treinamento e otimização. As máquinas, né, P4, elas são bastante otimizadas por causa do Generative AI, elas escalam muito, e recentemente a gente teve o lançamento das máquinas P5, que é claro, né, quando a gente fala de qualquer tipo de instância C2 aqui na AWS, a gente sempre recomenda utilizar as instâncias de nova geração sempre que possível, porque a gente, né, a AWS faz um trabalho muito forte de estar sempre otimizando tanto a performance quanto os custos da nova geração. E com o P5, né, em relação ao P4 não foi diferente, né, a instância ela está representando ali um comportamento 6 vezes mais rápido e até 40% mais econômico em relação às instâncias P4, né, que são as instâncias ali baseadas em GPU, de EC2, de computação acelerada. E a gente tem, né, as máquinas G5 também baseadas em GPU, que são a versão mais recente ali também. Além das instâncias baseadas em GPU, a AWS também investiu na criação de hardware mais eficiente para machine learning. Então, hoje a gente tem dois chips aceleradores de machine learning, que é o AWS Trainium e o Inferentia. Recentemente foi lançado, né, junto com o Trainium, o Inferentia 2 também, que é a nova versão do Inferentia. E são máquinas que vão ter por objetivo ali oferecer o menor custo por inferência para a execução de modelos de deep learning e o treinamento mais econômico também. Quando a gente fala de LLM, quando a gente fala do treinamento de um modelo LLM, as instâncias Trainium também oferecem ali uma economia até 50% em custos de treinamento em relação às instâncias de C2 e as instâncias de Inferentia 2, né, que são a versão mais atualizada da Inferentia, também desempenho e preço, né, até 40% melhor. Então, é importante que vocês saibam que a gente tem, né, infraestrutura para conseguir suportar esse tipo de modelo aqui na AWS. Para a gente ver um exemplo, né, mais prático aqui, usando o BERT, né, em Inferentia 2, o BERT Large, a gente teve um resultado em comparação com as licenças anteriores de GPU, um resultado que a gente precisou de 50 menos por cento, né, de instâncias para fazer ali a inferência, gastou, né, por consequência, 50% menos de energia e teve um custo ali 65% menor. Então, realmente é um chip que tem surgido aí para otimizar cada vez mais as experiências de quem está utilizando, né, Generative AI na AWS, os FMs. E por fim, né, se a gente quer uma solução mais simplificada, olha, não quero treinar o próprio FM, eu acho isso muito custoso, como que a gente pode fazer, né? O que que a AWS já tem à disposição e como que eu posso começar hoje, né? Porque, afinal das contas, o Bedrock ainda não está disponível generalmente, né? Então, o que que a gente tem hoje é como que a gente consegue começar na AWS. A gente tem dentro do SageMaker, que é aquela plataforma de ML que eu comentei, ele tem uma feature que se chama Jumpstart. O Jumpstart, ele permite a gente, a partir, né, de alguns cliques ali no console, provisionar, usando a infraestrutura gerenciada do SageMaker,
um modelo, né, um LLM, um FM, né, de forma totalmente gerenciada. Então, hoje a gente tem serviço, dentro do SageMaker Jumpstart, uma série de modelos, todos os modelos que estão disponíveis, né, a grande maioria dos modelos que estão em Hugging Face estão disponíveis dentro do Jumpstart. A gente tem modelos open source também da Stability AI, e o próprio modelo da Alexa, enfim, já são mais de 200 modelos, mas que a gente tem dentro do SageMaker Jumpstart, e modelos proprietários também que a gente pode fazer a contratação via Marketplace da AWS e hospedá-lo utilizando o SageMaker Jumpstart. E o funcionamento, né, é bem simples. A gente vai passar pelo console também, vou mostrar para vocês, mas o Jumpstart, ele tem ali uma interface onde a gente consegue buscar todos os FMs que estão disponíveis, tanto públicos quanto proprietários. A gente consegue, né, tanto fazer a implantação automática desses FMs, quanto para alguns deles eles permitem customização. Então, eu fornecer um conjunto de dados específico para o meu negócio para otimizar esse modelo para o meu caso de uso, né? E aí, uma vez eu optando ali, né, eu consigo fazer ali a escolha do tipo de instância que eu quero para essa inferência desses modelos pré-treinados, eu consigo fazer a implantação de forma totalmente gerenciada usando o SageMaker também, tá? E aí eu vou mostrar, então, para vocês, né, como que a gente consegue fazer esse provisionamento primeiro no SageMaker. Pessoal, vocês podem me dar um retorno, pode mandar na aba no chat, na verdade, se vocês estão vendo a minha tela do navegador. Beleza, tô vendo aqui, o pessoal respondeu que sim. Então, pessoal, para quem nunca entrou no SageMaker, esse aqui é o serviço. Então, a gente tem aqui uma interface onde a gente consegue interagir com todos os recursos, mas como eu comentei, dentro do SageMaker a gente tem o Studio, que é a nossa interface de desenvolvimento integrada, para fazer ali o treinamento dos modelos. Então, como que a gente consegue fazer o uso do SageMaker Jumpstart? Aqui eu estou dentro do Studio já, tá? Dentro do Studio, todas as funcionalidades disponíveis, elas ficam à disposição aqui no menu esquerdo, e a gente tem o Jumpstart. Então, dentro do Jumpstart, a gente tem a possibilidade de trabalhar com esses modelos pré-treinados, como eu comentei, como ele também traz alguns notebooks com algumas soluções que a gente possa testar com alguns tipos de modelos e algumas soluções pré-construídas também. Mas no caso aqui a gente vai focar nos modelos previamente treinados. Então a gente tem aqui todos os FMs que estão à disposição, certo? Vocês podem ver aqui, ó, quantos modelos de texto a gente tem disponíveis, de geração de imagem, soluções, modelos de visão, né, num termo geral. Então aqui vocês podem ver que a gente já tem muitos modelos à disposição. E aí vamos supor, né, que eu quero fazer a implantação de um modelo. Vou pegar aqui como exemplo o Llama 2. Para a gente fazer, né, a implantação direta, como eu comentei, são poucos cliques, a gente escolhe a configuração, né, de implantação, que você vai ver que esse modelo é um modelo muito grande, pelo tamanho das instâncias que a gente consegue utilizar aqui para fazer a hospedagem. E aí, com um clique, né, em deploy, eu consigo fazer essa implantação. Ele faz essa implantação de forma totalmente gerenciada, tá? E aqui também, dependendo do modelo, a gente consegue fazer um trabalho de otimização, né, um trabalho de retreinamento. No caso, eu já provisionei um modelo para a gente ter aqui como exemplo, certo? Então, dentro do Jumpstart, a gente tem como ver todos os assets que estão disponibilizados. Eu subi, né, um modelo do Stable Diffusion para a gente ver aqui um exemplo de imagem. Quando você provisiona um modelo, ele te fornece essa interface com as informações gerais e um note, né, de exemplo, que eu já estou com ele aberto aqui também, para a gente conseguir aprender em como utilizar esse modelo na prática. Então, aqui eu já até executei algumas células, né? Mas o que, que ele está fazendo? Ele está primeiro importando aqui todas as variáveis, né? A biblioteca da AWS para trabalhar com o SageMaker, com os endpoints, né? Porque na verdade o que, que ele faz? Ele provisiona para mim um SageMaker endpoint, certo? De forma totalmente gerenciada. Opa! E aí aqui a gente consegue, né, fazer a chamada para o nosso modelo, no caso o Stable Diffusion, um modelo de geração de imagem a partir de texto. Aqui eu pedi para ele gerar, né, uma cabana num estilo impressionista. Aqui eu pedi para ele gerar a imagem de um gato preto. Então eu consigo aqui ir alterando, né, vou reexecutar aqui para vocês verem ele
respondendo, mas a gente consegue ir fazendo ali os nossos inputs a partir dessa interface do próprio SageMaker Jumpstart ou a partir de qualquer API, certo? Então aqui a gente pode ver que ele gerou outra imagem, e aí sim a gente faz para consumir os modelos via o SageMaker Jumpstart. A gente vai ter uma sessão amanhã, né, de Machine Learning No Code, Low Code, que a gente vai falar um pouquinho mais, né, do SageMaker em si. Legal. E aqui, para trazer um caso de uso, acho que a gente está dentro do tempo ainda, para trazer um caso de uso de setor público, né, utilizando um modelo de LLM, um modelo que trabalhe com texto, eu trouxe um exemplo aqui, eu estou numa aplicação, certo? Então, eu trouxe um exemplo de uma aplicação de simulação de entrevista, né? Vamos supor que eu sou uma universidade e eu quero simplificar ali apoiar o meu estudante na jornada da geração de feedbacks para a entrevista, para ele conseguir um emprego. Então, no caso, eu tenho aqui, né, um que eu já executei um tempinho atrás, e qual que é a ideia, né? A gente faz uma gravação, então numa gravação eu posso começar a me apresentar, né? Por exemplo, né? Olá, eu sou Isabela Monteiro, sou arquiteta de soluções na AWS, trabalho há 3 anos e meio no mercado de computação em nuvem, tenho muito interesse pela área de analytics, machine learning, e a ideia é que a gente faça, né, essa gravação e ele dê um feedback para a gente baseado ali no, na nossa apresentação, né? No caso, agora eu não fiz uma boa apresentação, eu fiz uma gravação. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar o áudio, eu acredito que não, mas aqui a gente tem a transcrição, certo? Então aqui a transcrição, inclusive essa solução ela foi construída usando até os serviços de IA para fazer transcrição, para fazer alguns reconhecimentos de palavras específicas e um modelo de AI generativa para fazer o feedback, né? Entender ali e fazer um feedback da apresentação. Então aqui no caso, né, eu me apresentei como: oi, meu nome é Isabela Garcia Monteiro, sou formada em engenharia da computação, hoje eu trabalho como arquiteta de soluções, já trabalho nesse mercado há 3 anos e meio, então eu tenho aí esses 3 anos de experiência, e por aí vai, certo? Então aqui eu trouxe algumas habilidades e aqui o feedback que ele trouxe para mim. Então, o candidato apresentou-se de forma clara e objetiva, destacando suas principais habilidades e experiência. No entanto, sua apresentação poderia ser aprimorada com mais detalhes sobre suas experiências anteriores e habilidades, para que possamos ter uma melhor compreensão de suas competências, porque realmente eu fui muito vaga aqui, né? Me apresentei muito rapidamente. Então, a gente consegue utilizar a regenerativa para diversos casos mesmo, né? Então, aqui a que eu acabei de realizar também, tem uma apresentação, ele já deu um feedback, é, você poderia destacar alguns pontos a mais. Então, aqui só para demonstrar para vocês mesmo que a gente já tem trazido demonstrações também para diferentes casos de uso, tá, pessoal? Bom, da parte prática, acho que já consegui passar um overview interessante para vocês. Aqui tem alguns links, né, para que vocês possam se interar aí dentro de como, né, a nossa página de IA generativa da AWS, quais são as soluções que a gente já tem à disposição hoje, e se inscrever nos nossos cursos gratuitos para que vocês possam continuar evoluindo no tema de Machine Learning. Legal, acho que estamos dentro do tempo. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma questão para responder. Legal. Para mim não tá aparecendo as perguntas. Achei. Peraí, pessoal. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Legal. Tem alguma API para acoplamento de app para geração, por exemplo, de avatares a partir de imagens de usuários? Olha, da AWS oficial não. O que a gente pode fazer, a gente pode ver se existe, por exemplo, algum modelo de geração de imagem que a gente consiga disponibilizar via SageMaker para fazer esse provisionamento, tá? Como funciona os custos da customização? É por página do documento ou por acesso à aplicação? É, legal, acho que a gente está tá falando referente
aos custos da customização dos LLMs do Jumpstart. No caso, o custo da customização do Jumpstart é o tempo de execução ali do retreinamento, tá? Então, a gente vai precisar, da mesma forma como a parte da implantação que eu mostrei para vocês, que a gente precisa escolher ali qual a instância que a gente está utilizando para fazer a inferência, a gente precisa escolher também quais as instâncias que a gente vai utilizar para fazer o retreinamento desses modelos ali, essas otimizações, tá? Então, vai ser o tempo de execução desse retreinamento. Acredito que a gente consiga colocar ali um tempo máximo também de execução, e aí vai ser esse tempo de execução dessas instâncias que a gente vai pagar, tá? Para essa otimização. Legal. Eu tô vendo que a gente tem muitas perguntas aqui, pessoal. Eu me comprometo a ficar aqui mais uns minutinhos respondendo, mas como a gente está aí, né, dentro do tempo, eu queria agradecer a presença de todos. E pedir, por favor, né, pessoal, ao final dessa apresentação, a gente vai ter ali um survey para vocês responderem referente, né, às apresentações do dia de hoje. Esses feedbacks são muito importantes para que a gente possa seguir otimizando esse tipo de evento, tá, pessoal? Muito obrigada aí pela participação de todos, e agradeço aí por tudo. Vou estar respondendo aí essas perguntas no chat.